Olá, eu desejo de todo o coração vos trazer uma boa palavra que vos anime, que vos ajude e que traga esperança, como está escrito, como maçãs de ouro, servidas numa bandeja de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. E é isto que eu desejo para vocês. Vamos meditar sobre um dos nomes de Deus. Jeová Roi, o Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Bom, esse é o Salmo 23, que todos nós conhecemos. Foi escrito pelo rei Davi no ano 1000 antes de Cristo. Davi foi um pastor de ovelhas e temos tantas lições da vida de Davi. Mas vamos assim meditar: o Senhor, Adonai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus das revelações, o Deus que nos revela, que se revela, o Deus que cuida do seu povo, que o conduz, que o protege. Davi foi o pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, em um momento ele teve que expor a sua vida para defender a sua ovelha, expôs a sua vida diante de um leão. E corajosamente Davi abateu aquele leão. E numa outra oportunidade, como pastor, Davi expôs novamente a sua vida diante de um urso para defender a sua ovelha e abateu o urso. E o Senhor Jesus não expôs, ele deu a sua vida por nós. Eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, quando olhamos para os céus, meus amados, com o coração cheio de gratidão, devemos dizer: Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor, o Senhor dá revelação, o Senhor que tem cuidado com o seu povo, o Senhor que o guia, que o dirige, que cuida, que protege e que o dirige às águas tranquilas, que refrigera a alma. Foi o que o salmista disse a respeito de Deus. Assim, a palavra de Deus é comida, a palavra de Deus é bebida, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Adonai Roi, o Senhor da criação, o Deus da revelação, o Deus da graça, o Deus que se tem revelado com todo o seu amor e o seu cuidado para com as suas ovelhas. O Senhor Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ele já provou isto. Então, como o Senhor é aquilo que disse ser, merece a nossa atenção, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, porque ele nos guia pelos caminhos da sua justiça, ele nos dirige a cada dia pelo seu Espírito Santo, para que saibamos fazer as coisas certas. E nada agrada mais a Deus do que andarmos pelo caminho da justiça. Uma ação de justiça que venhamos a praticar leva muita alegria para o coração do nosso Pai. O Senhor da revelação nos revelou a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra para nos dirigir a cada dia diante dos problemas da vida. Adonai Roi. Roi é pastor. No hebraico se escreve, na transliteração, se escreve Roi, mas na transliteração o R tem um som fraco, então é Roi. Bem, este é o Salmo de Davi. Então, segure na mão de Deus, segure na mão desse que é o nosso pastor, que é o nosso guia, que nos faz saber a sua vontade, que fala conosco,
que nos dirige dia e noite, que nos enviou a sua palavra, que nos faz saber o caminho da justiça, pelo amor do seu nome, ele nos conduz. Bem, amados, como o Senhor se tem revelado a nós, vamos abrir os olhos do nosso entendimento e procurar compreender melhor que o nosso pastor tem os seus olhos sobre as suas ovelhas, e nós somos ovelhas do seu pasto. O Senhor que se tem revelado a nós, que nos tem dado a sua palavra. Ah, que maravilha saber que os olhos do nosso pastor estão nos dirigindo. Quando olhamos para os céus e dele esperamos alguma coisa, porque o nosso Deus é Deus que vê, que ouve, é Deus que fala, é Deus que faz. Então, Adonai, Iroi, o Senhor, nosso pastor, que nos alimenta, que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, refrigera a nossa alma. A palavra refrigera, a expressão refrigera a minha alma, dá a entender paz. E a paz é a coisa mais importante para a vida do ser humano. E o nosso pastor nos tem oferecido: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. A paz não se compra na farmácia. Eu costumo dizer que uma pessoa pode viver sem um órgão, né? Pode viver sem dinheiro, mas sem paz ninguém pode viver. É a coisa mais importante para a vida. E ele tem nos oferecido graciosamente a sua paz, pelo seu Espírito Santo. Ele nos oferece paz, e a paz é motivo, resultado da segurança, do refrigério, de saber que temos um cuidador, de saber que o nosso Deus, como nosso pastor, está cuidando de nós. A sua vara, o seu cajado nos conduz. A vara dá o sentido de castigo, porque muitas vezes nós fazemos coisas erradas e precisamos que sejamos corrigidos, e ele, como o nosso pastor, nos dirige. Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, me obedecem, nunca hão de perecer. Então, lutas, problemas que servirão para a nossa correção, não permitirá, o Senhor jamais permitirá que sejamos mal sucedidos, que venhamos perecer. Como pastor, ele tem os seus olhos colocados sobre a nossa vida. Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Assim, vamos pensar como Davi. Davi foi um pastor de ovelhas. Como eu disse, ele expôs a sua vida diante de um leão para defender a sua ovelha. Outra vez expôs a sua vida diante de um urso. E o Senhor Jesus disse: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele já provou que é o nosso pastor. Então, tudo o que precisamos para a vida está ao nosso alcance. E o que é que nós precisamos para viver tranquilos, com paz, com alegria, com satisfação, com projetos de vida, para saber o que devamos fazer para o dia de amanhã? Lutas e problemas fazem parte do nosso viver. Ele permitirá lutas e problemas. Porque você percebeu quando um vento forte bate sobre um bosque de árvores? O vento forte faz com que as árvores se curvam. E quem entende um pouquinho de botânica vai perceber que elas produzem um gemido, que é o gemido das árvores. As árvores são seres vivos, mas é exatamente este movimento doloroso para a vida da árvore que fará com que ela cresça. E Deus quer o nosso crescimento.
Deus quer que tenhamos um crescimento na nossa vida espiritual. Deus quer que venhamos crescer no conhecimento da sua palavra, que tenhamos profundidade neste conhecimento. Este conhecimento vai produzir dentro de nós certeza de que Deus jamais falhará. Os seus cuidados como pastor sobre as suas ovelhas vai nos dar esta confiança de enfrentarmos os ventos contrários que a vida se nos oferece e vamos crescer. E vamos conhecer que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta. Quando os discípulos estavam naquele barco remando contra as ondas violentas que faziam com que o barco ameaçava virar, mas acontece que Jesus estava dentro do barco. A tempestade era real, mas Jesus estava no barco. O que isto significa? Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, o que vai acontecer? Nada de mal, porque o Senhor está no comando. Ele tem o controle na força da natureza. Ele tem o controle das coisas que acontecem aqui na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha, acorde para esta realidade. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, como está escrito, o Senhor Jesus também já veio para desfazer as obras do diabo. O profeta disse: se acontecer comigo uma situação que as ovelhas sejam roubadas do pasto, que falte vacas no curral, que o fruto da figueira venha mentir, que a agricultura não produza nada, ainda assim eu confiarei no Senhor. O que o profeta quis dizer, que é uma mensagem atual para os nossos corações, haja o que houver. Não te deixes levar por aquilo que os teus olhos estão vendo, ou por aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo. Creia no Senhor. Creia de todo o coração que Ele está no controle. Nenhuma força da natureza vai te destruir. Nenhuma força contrária vai fazer o teu barquinho naufragar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O que significa? Se a palavra do Senhor está dentro de nós, estas palavras vão reger as nossas atitudes. E guiados pelo Espírito Santo, dirigidos por esta palavra, jamais pereceremos. Vamos sim enfrentar problemas. No mundo tereis aflições. E a aflição não é uma simples contrariedade, é uma coisa mais profunda. Mesmo que tenhamos que enfrentar um período de aflição, não é o fim do mundo. Não é o fim da linha para nós. O Senhor, nosso pastor, que tem todo o poder nos céus e na terra, está no controle de tudo. Ainda que, como eu disse, os meus olhos estão vendo só possibilidades de derrotas, de morte e destruição. Mas a minha fé no meu pastor acende a minha esperança. A tempestade vai passar, a luta vai cessar, a calmaria vai chegar. E a mão do meu pastor vai me dirigir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Serei saciado da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus é bom. Significa que somos tratados pela sua bondade, não pela nossa. Seremos abençoados com soluções aos mais intrincados problemas da vida, porque o Senhor tem evidenciado como pastor o seu zelo, o
seu cuidado, a sua graça. O Senhor, nosso pastor, está conosco. E se a presença de Deus está conosco, não haverá jamais razão para termos medo de alguma coisa. A fé exclui o medo. As situações que o mundo vive hoje são terríveis. Mas o nosso coração não temerá, ainda que meu coração não temerá, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Acredite e sinta a presença de Deus contigo. Desfrute desta presença. Agrada-te do Senhor. Procure conhecê-lo melhor através da sua palavra, porque ela nos revela um Deus cheio de amor, compassivo, que não nos trata pelos nossos merecimentos, mas pela sua bondade. O pastor de nossas almas estará sempre presente nas horas de nossas aflições. Como eu disse, repito, ventos contrários fazem parte da vida. Impossível passar a nossa existência sem enfrentarmos tempestades, e impossível, faz parte da vida. Mas conscientes da presença de Deus, da promessa que Ele nos fez de ir, minha presença contigo para te fazer descansar. Assim, teremos paz no meio das tormentas. Não vamos nos entregar jamais ao desespero. Ainda que os nossos olhos e os nossos ouvidos possam ouvir as vozes contrárias, a mão do Senhor é sobre a nossa vida. Ele nos guia, Ele nos dirige com amor. O amor eterno te amei e com misericórdia te dirijo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, é uma declaração do Santo Livro, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão postos sobre todos os seres. E se você quiser mergulhar mais profundamente na bondade de Deus, você vai encontrar na Bíblia que os filhos dos corvos pedem pão e o Senhor atende até mesmo os filhos dos corvos. O que dirá dos filhos de Deus que o buscam com humildade, com amor, reconhecendo a nossa dependência? Porque quando nós declaramos que Ele é o nosso pastor, indica que somos ovelhas. E ovelha, preste atenção, a ovelha é um animal assim desajeitado, é quase cego, não enxerga perigos. A ovelha não tem a ligeireza da corça, não tem a força e as garras do tigre, não tem as presas da serpente. É um animal débil, dependente. E a vida da ovelha depende do seu ouvido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. E o resultado disso? Dou-lhes a vida eterna. E o que mais? Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, nós, como ovelhas, temos que ter a consciência de que somos dependentes dele, do nosso pastor. Somos dependentes da sua bondade. Ele não nos trata pelos méritos. Ele nos trata porque ele é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. É ele que é bom, não somos nós.
Não temos tanta bondade que venha fazer-nos merecedores de alguma coisa. Ele que nos trata com bondade, com misericórdia, sabe? Dos antigos, os meus amigos de infância, porque eu já sou antigo, né? Se ouvia uma expressão, quando meu pai ou minha mãe olhava para mim, a gente tremia de medo e obedecia. Aquela obediência era pelo medo, não pelo amor. O Senhor tem se revelado com seus olhos cheios de amor para conosco. Provai e vede que o Senhor é bom. Shalom Ubraha. Amém.